Bom dia, pessoal. Podem dar um ok, estão ouvindo? Bom dia, eu ouço bem. Tá. Gente, espero que vocês estejam bem, de saúde, todo mundo. Eu não vou poder esperar tanto tempo aqui o pessoal entrar. Porque eu recebi o pessoal falando um feedback de que o Zoom está cortando com 40 minutos. Então, eu vou dar só esses 5 minutinhos ali no início, né? Para a gente já começar a aula, que vai ser uma aula mais curta também. Hoje, em virtude dessa característica aí do Zoom, né? Que a gente não tem certeza se ele vai cortar ou não. Mas eu até acho que também não é o momento da gente se encher tanto de conteúdo, né? Até quero saber de vocês como é que está sendo a questão dessas aulas para vocês, se vocês querem que a gente mude alguma coisa, o que a gente pode melhorar ali, se vocês tiverem alguma sugestão, né, de como que a gente pode fazer, se está muito conteúdo, se é muito texto, o que a gente podia ajustar também. E, no mais, eu acho que a gente tem que acho que talvez o momento agora não é adensar tanto o conteúdo, né? Mas o pouco que a gente vê, a gente conseguir trabalhar com um pouco mais de profundidade. Então, por isso que sempre que eu passo as aulas, né, sempre tem um texto depois, né? E o ideal é que depois que vocês assistam um vídeo, né, que vocês façam a leitura do texto para uma melhor compreensão, assim, do assunto. E eu sei que não é um momento, né, é um momento muito diferente que a gente está passando, assim, tipo a gente não sabe, todo mundo, é diferente para todo mundo, a gente não está sabendo lidar, de estar tanto tempo em casa e tudo mais. Então, a gente entende que até a absorção do conteúdo nesse momento, ela é diferente, né? Daí, que eu vou... Minha sugestão para vocês, nossa prova vai ser dia 8, né? Então, hoje, o conteúdo que a gente vê hoje, ele cai na prova. Semana que vem, eu acho que a gente poderia aprofundar um pouco mais em nutrição também, que é o assunto de hoje. E aí, semana que vem também, que é a aula do dia 24, a gente pode fazer eu pensei da gente fazer um quiz ao vivo, e aí a gente fala dos exercícios que já passaram e faz uma revisão, assim, para a prova do dia 8 também, né? Daí aí vocês me avisam, né? Ah, professor, eu acho que a gente está de boa com mais conteúdo, a gente pode... Talvez semana que vem a gente faça uma aula mais demorada, porque tem um negócio do sistema da Unibav. Não sei se vocês já usaram com algum professor, o tal do Microsoft Teams, que parece que semana que vem a gente vai conseguir fazer uma aula mais demorada, com certeza, né? Então, daí eu peço para vocês então esse feedback depois, né? De como é que a gente pode fazer. E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já dei os 5 minutos aqui de tolerância, pessoal.
que estava esperando o ônibus para chegar na aula, né? Acontece. Todo mundo vê a tela, gente? Sim. Sim? Tá. Então, gente, hoje a gente vai continuar, né? Hoje a gente está na nossa aula 6. E então, o que a gente vem trabalhando, né? A semana passada, o nosso assunto foi estratégia... Professora, Oi? a gente não tá conseguindo ver a tela. Não tá conseguindo... Não tá aparecendo os slides. Ué, peraí. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Tá. Claro, não compartilhei. Tá, gente. Tudo uma adaptação. Aí, agora deu certo. Deu certo? Tá. Daí apareceu. Vou tirar aqui os nossos vídeos. Bom, gente, então, né, a nossa aula passada, como a gente vem falando, né, para que aconteça a produção de leite, o evento principal que tem que acontecer é o parto, né? Então, por isso que assim, a gente começou a falar das estratégias nutricionais antes do parto. Então, a gente deu foco de como controlar a hipocalcemia, de como fazer estratégias para controlar a cetose e como que tem que ser esse manejo do pré-parto. Aí teve aquele exercício no AVA de verdadeiro ou falso, né? Que a maioria, assim, acertou bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida também com relação a ele, a gente pode tirar ali no final da aula. O que eu ia falar aqui para vocês? A gente tem que fazer uma correção de uma coisa que a gente conversou na aula passada, tá? Sobre a estratégia de hipocalcemia, que a gente conversou sobre que aquela dieta, né, que a gente chama de dieta DECAD, são dietas que a gente tem que dar por 3 semanas antes do parto, né? Então, eu comentei semana passada, eu fiz o seguinte comentário a respeito de que em alguns manejos as pessoas utilizam aquela dieta por mais de 3 semanas, chegam a fazer até 42 dias e que isso... Aí, na verdade, eu fui dar uma olhada melhor naquilo, né, nisso que eu falei para vocês, sobre a questão do efeito que isso tem, né? E teve pessoas que já fizeram essa dieta por mais tempo, só que os efeitos depois, eles não foram tão bons. Ele até teve os animais que receberam essa dieta por mais tempo, tiveram um certo prejuízo em produção de leite. Então, eu queria deixar essa correção ali que a gente conversou na aula passada. Porque eu posso ter falado alguma coisa que vocês podem ter entendido, não, então tudo bem a gente deixar, né? Até que isso não é um consenso, se pode deixar por mais de 3 semanas. Mas como tem esses estudos dizendo que tem um efeito sim negativo, aí eu acho legal fazer essa correção para vocês, tá? Então, semana passada a gente falou sobre tudo que a gente precisa no pré-parto, né? E aí, hoje nós vamos começar a falar, né? A gente já falou das estratégias nutricionais no pré-parto, e hoje a gente continua falando de manejo nutricional de bovino de leite. A gente vai abranger todas as categorias, mas o foco maior, não nessa aula a gente vai abranger todas as categorias, nessa aula a gente vai ficar em vacas só, mas depois a gente vai falar também da fase de recria, das terneiras, da fase de alimentação, da amamentação também nós vamos falar, tá? Mas hoje a gente vai ficar na parte eu quero passar para vocês alguns conceitos básicos de dieta que eu acho interessante para a gente entender um pouco mais, né? Vamos falar então das vacas em lactação e muito o foco é principalmente aqui o manejo pós-parto, tá? Na aula de hoje. Então, gente, conceito básico do que é nutrição. Porque aqui, assim, a nutrição em si, qual que é o objetivo desse estudo, né? É a gente compreender a parte de fenômenos químicos e bioquímicos, né? Do alimento que o animal ingere, como é que ele vai ser digerido e absorvido
metabolizado para poder atender a exigência de manutenção. Que aí ele precisa primeiro se mantém e depois ele vai produzir. Então, a parte que talvez a nutrição ela se torne um assunto mais complexo, porque ela não é para você ter uma melhor compreensão da nutrição, a gente precisa entender bioquímica, tem que ter uma certa base de bioquímica, então tem que ter uma certa base de fisiologia, né? De fisiologia digestiva, principalmente, para a gente entender como é que acontece a digestão, né? É até eu deixo essa dica para vocês. Quem quiser e tiver interesse depois, né, de estudar nutrição, voltem nessas coisas iniciais, na fisiologia digestiva, e como que a proteína é digerida, como que o carboidrato é digerido, como que o lipídio é digerido, que isso aí dá uma base melhor para o entendimento, né? Mas, em resumo, ela é mais complexa por conta dessa união, né, de conceitos que a gente precisa ter de base. E aí, então, assim, o alimento, o que a gente tem que pensar, assim, né, de uma forma geral? Que o alimento, ele que vai fornecer os nutrientes para poder fazer a manutenção, né, dos desenvolvimentos do tecido e do corpo do animal, né? Só que esse alimento, a gente, do ponto de vista, né, quando a gente estuda na nutrição, como é que a gente tem que enxergar ele? A gente tem que enxergar ele da seguinte forma, que todo alimento, ele vai ter sempre uma quantidade de água, tá? E aí, dependendo do alimento, vai ter mais, vai ter menos, né? Como a gente tem que comparar sempre, pensa assim, numa forragem, né? Vamos pensar numa alfafa que tá bem novinha ali, tá? Então, aquela folhinha bem verde, o que a gente pensa ali? Um alimento com mais água. Aí, bora pensar agora numa forragem que ela tem ali, já está um pouco passada, já tem bastante, não está tão verdinha e ela já tem uma característica mais dura, mais fibrosa, né? Vamos pensar ali, se a gente for comparar com umas braquiárias, que é uma coisa mais fibrosa, o que a gente vai ter? Provavelmente a gente tem menos água. Então, todo o alimento, a gente sempre vai ter essa. Vocês também devem ter estudado na parte de nutrição, né, de análise de alimentos. A análise de alimentos é outra coisa que é um outro mundo dentro da nutrição que ele, quando a gente compreende bem como é que é feita essas análises, elas também nos dão uma base, né? Então, todo o alimento ele pode ser analisado dessa seguinte forma. Quando eu tiro toda a água dele, o que sobra nele é a matéria seca. Então, toda vez que eu vou pensar em dieta para animais, eu não posso pensar na composição do alimento considerando a água. Eu tenho que considerar, retirando a água, quanto que fica mesmo de matéria seca, quanto que realmente tem. Então, aí como é que a gente divide essa matéria seca? A gente pode classificar, né, pela análise dos alimentos, em minerais, né, que todo alimento vai ter uma quantidade de minerais. Alguns vão ter menos, outros vão ter mais. Tem uns que quase não vão ter, tá? Esses minerais, também chamados de cinza pela análise de alimentos, eles vão ser classificados em macronutrientes e micronutrientes. Eu escrevi para vocês aqui quem são esses macros minerais e microminerais, tá? Os exemplos aqui, para a gente saber, tá? Outra coisa, aí então, dentro da matéria seca a gente pode ter tantos minerais, mas a gente vai ter também a matéria orgânica, que também é uma das partes mais interessantes para nós, né? Porque é nessa parte que a gente vai entender quanto que tem de hidrato de carbono, quanto que tem de proteína, quanto que tem de lipídio, quais são as vitaminas. Lembrando aqui que a gente podia classificar essas vitaminas em lipossolúveis, né, e hidrossolúveis. Então, isso aqui é que esses que vão ser os nutrientes que o alimento vai ter, né? Então,
baseado nessa quantidade de nutrientes que a gente vai entendendo o quanto que cada alimento tem, o que cada alimento tem de nutriente. Isso é fundamental para poder desenvolver uma dieta. Outra coisa, o fato de o alimento ter uma quantidade grande de nutrientes, ele não significa que quando o animal vai ingerir, que aquilo vai ser totalmente aproveitado. Então, por isso que o conceito de digestibilidade, ele é um conceito muito chave também para o entendimento da nutrição, né, para a dieta, que é o seguinte, que a gente tem que pensar? Que nem tudo que vai entrar vai ser aproveitado. Então, assim, o que é digestibilidade? É essa diferença, né? É quanto que o animal ingeriu daquele alimento, mas aí quanto que ele excretou nas fezes. E essa diferença, ela vai fazer o quê? Ela é justamente o que não saiu nas fezes foi o que foi aproveitado ali na digestibilidade. Né? E isso é feito, né, através de... Tem várias técnicas, tem técnicas que fazem isso tanto em laboratório, na forma in vitro, né? E também tem algumas técnicas que fazem esses estudos in situ, que é assim, na verdade tem que fornecer para os animais para tu saber o quanto calcular a digestibilidade de um alimento in situ, que é tipo nos animais, eu tenho que ter noção do quanto que cada animal ingere individualmente. Então, ou seja, eu não posso fazer uma dieta daquelas de que todo mundo se alimenta junto. Eu tenho que ter o coxo individualizado de preferência, para ser mais preciso. E aí eu tenho noção, essa vaca aqui está comendo 20 quilos de matéria seca, né? E aí a gente tem uns marcadores, que são marcadores fecais, que é dado para os animais durante um tempo. E aí dá para saber depois, fazendo essa diferença entre tendo o controle do quanto que um animal comeu, também tu sabe quanto que um animal excretou ali por conta desses marcadores fecais, e daí tu consegue calcular a digestibilidade. Então, esses estudos são bem interessantes, porque são eles que também que nos dão uma base, né? Todos os estudos que já tiveram, eles dão uma base para nós, assim, de quanto que aquele alimento realmente é aproveitado. E ainda que ele, depois que ele é a parte que passa pela digestibilidade, não significa que vai ser totalmente absorvida, né? Porque ainda tem as perdas, tem a questão das perdas de calor que acontece no metabolismo, então tem tudo isso, tá? Aí, como é que, já que é uma coisa assim, você tem que saber o que o alimento tem. Você sabendo o que o alimento tem, não garante que você fornecendo aquele alimento que o animal vai absorver 100% daquilo, né? Daí tem o que foi feito assim ao longo do tempo, né, para poder para a gente poder entender melhor sobre essa relação entre o alimento e a digestão dos animais e como que eles usam isso nas suas atividades, né? Então, foi criado, né, tem muitos sistemas de avaliação de alimentos correlacionando as exigências nutricionais dos animais. Então, qual que é o objetivo disso? É estudar todos os alimentos e entender também quanto que os animais precisam em determinadas épocas de vida. Esse animal que está crescendo, esse animal que está crescendo e também vai entrar em reprodução. Quanto que vai precisar? O animal que está produzindo 30 litros de leite, o animal que está produzindo 15, o animal que está no início do parto, o animal que já está lá no final. Então, tudo isso, na verdade, esse sistema, né, de avaliação de alimentos, ele se funde, né, entre avaliar o alimento e entender como que os animais eles vivem, quanto que eles gastam de energia, quanto que eles precisam de proteína em determinada fase da vida. É esse o objetivo do sistema de alimentação. O mais famoso que vocês vão
o mais importante para gado de leite, né? Também para gado de corte, mas cada área vai ter a sua, né? Que é o NRC. Então, o NRC, ele é esse sistema de avaliação, tá? Que ele vai tentar compreender essas relações, tanto do que o alimento tem e como o animal utiliza, quanto que o animal vai digerir. Então, é um banco de dados gigante, tá? Em que foi feito muitos modelos matemáticos de estimação. Eu não trouxe aqui a questão das contas para vocês, até porque não, acho que ainda não é o momento da gente ver isso. Talvez, quem sabe a gente tenha, daqui a pouco, quando a gente volta à nossa aula presencial, a gente poderia viabilizar uma prática. Mas nesse programa, né? Que ele, na verdade, o NRC, ele tem esse livro aqui que eu deixei para vocês, né? E ele também tem um software que ele calcula a dieta para você, né? Só que o negócio é que ele tá todo em inglês, mas eu tô procurando se tem alguma versão em português dele, ainda não encontrei. Ontem eu quase baixei uma coisa, eu não sei se eu não baixei um vírus aqui. Mas entendam aqui, né, que o objetivo desse NRC é justamente conhecer o que o alimento tem e como que ele é utilizado pelos animais. E o NRC do gado de leite, que é o mais utilizado, né, até agora, é o 2001. Talvez saia um mais recente, que estão... Isso que eu acho que esse NRC... o que aconteceu? Então, esse NRC, gente, ele é, né, a questão... Gente, se acabar aqui a reunião, eu acho que eu vou abrir uma outra depois pra gente conversar, tá? Aí eu mando para vocês o link. Que eu recebi uma mensagem aqui dizendo que pode acabar, tá? Então, gente, as fórmulas para... Eu NRC as fórmulas, né? E ele vai fazer... Ele vai usar o que para calcular essas fórmulas? Ele vai pensar quanto de energia, né, que o animal precisa para se manter, para crescer, para gestar e para fazer a lactação. E aí, o que a gente precisa pensar, né? A gente precisa compreender assim, quais são os fatores, né, assim, que a gente mais precisa observar no momento de fazer uma alimentação de vacas em lactação. Então, primeiro deles, né, nível de produção. Essa vaca é uma vaca de alto potencial, ela não tem, ela tem a genética de grande produção de leite. Como é que é o estágio de lactação desses animais? Né? Que a gente vai ter que sempre tem um início, tem um meio e tem um fim. A idade da vaca, o tamanho e o peso corporal, quanto que esses animais vão consumir e o valor nutritivo dos alimentos. Então, outra coisa ainda do entre valor nutritivo dos alimentos tem que ver na região, qual é a disponibilidade de alimentos naquela região. Então, tudo isso a ser considerado. Desses aqui que a gente está vendo, o que é que eu vou considerar o mais importante? É a gente considerar o estágio em lactação. Porque ele vai tanto afetar, dependendo do nível de produção da vaca, né? Ele afeta a produção, tipo, sempre no início, sempre dá aquele pico de produção de leite, depois começa a estabilizar. A composição do leite, ela vai variar bastante. O consumo de alimentos, a mudança também de peso dos animais, ela também muda, né? Então, entendam outra coisa, assim, o objetivo daquele NRC é tipo assim, mais para frente, na próxima aula, eu vou mostrar essas tabelas para vocês, mas é como se fosse assim, cada animal, como quando a gente vê aqui, tamanho e peso corporal. Então, a exigência de uma vaca de 500 quilos vai ser diferente de uma vaca de 600.
Por isso que a gente tem que... dependendo do peso, dependendo do quanto de gordura que ela produz no leite, o quanto que é a produção de leite dela, ela vai ter um consumo. Então, é baseado nesses fatores aqui que a gente vai poder ter aquela conta. Os animais consomem, né, para 400, uma vaca de 400 quilos, eu vou esperar que no início da lactação esse animal consuma 3% do seu peso vivo em matéria seca. Então, é baseado nesses fatores. E por isso que a gente tem que pensar aqui, né, que lembra sempre da curva de lactação, lembrando aqui que ela tem esse pico, né, que ela aqui no início da lactação, então que ela atinge ali 60 dias, geralmente 60 dias, um pouco mais de 60 dias do pós-parto, e depois ela vai estabilizando. Então, aqui o que a gente tem que entender? Início da lactação vai ser o pós-parto imediato. É uma situação aquela crítica para os animais, né, que eles precisam de energia, mas que eles não conseguem ingerir. Quando chega mais ou menos aqui os 50 dias, né, os animais, aí eles já estão ingerindo melhor, de certa forma, e também a produção de leite aumenta. E aí, aqui, nesse período aqui do pico de lactação, vocês imaginam que eles vão precisar de muito mais nutrientes do que, por exemplo, aqui no final da lactação. Então, o que a gente tem que pensar? A exigência de nutrientes, dependendo, claro, do nível de produção da vaca, dependendo de quanto que produz, de quanto de gordura que aquele animal produz, mas sempre pensar assim, no início da lactação, a demanda de energia e nutrientes vai ser maior. No pico da lactação, maior ainda, né, que faz parte do início. Aí, à medida que essa lactação ela vai se estabilizando, né, essa exigência vai estar caindo. Então, aqui a gente já não tem mais a mesma demanda de energia e proteína no meio da lactação do que no início. No final, também, se a gente continuar fornecendo a mesma dieta aqui, a gente vai ter animais o quê? Os seus animais não estão produzindo muito leite, estão comendo muita energia e proteína, a gente pode ter um ganho de peso aqui, que também não é interessante. Então, o que tem que entender aqui, quanto mais perto do início da lactação, maior é a exigência de energia e proteínas, né? E isso aqui vai caindo. Certo? Então, gente, vacas em lactação, começando ali o manejo no pós-parto. O que a gente tem que considerar? Considerar que existe esse fator que existe a redução do consumo, né? E ao mesmo tempo que a produção de leite é crescente. E aí, o que mais que a gente tem que ver? Que, como a gente já falou anteriormente, né, o nível de produção da vaca vai determinar muito a exigência de nutrientes dela. Então, por exemplo, tem essa estimativa, não se preocupe em decorar essa questão, um animal tanto vai produzir, precisa de 4% de matéria seca por peso vivo, porque isso aqui são valores tabelados, a gente tem várias formas de se enxergar isso, né? Mas são só alguns exemplos para vocês irem entendendo melhor isso, né? Por exemplo, uma vaca de alta produção, ela pode consumir 4% de matéria seca do peso vivo dela. Porém, se ela for um animal que está sendo ordenhado três vezes por dia, essa exigência de energia ela pode chegar de 5% a 6% que ela vai precisar ingerir de matéria seca por quilo de peso vivo, tá? Então, qual que é a prioridade aqui no início da lactação, no terço inicial? É estabelecer maneiras da gente priorizar a ingestão de alimentos. Porque lembrando, sei que vocês não aguentam mais isso aqui, mas isso aqui é uma das partes mais importantes, já está maçante, né? Que é entender o quê? Por que a gente precisa priorizar a ingestão de alimentos em virtude do balanço energético negativo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, tem um trabalho, né, que esse Brixey, ele de 2005, que ele fez uma estimativa de
quando que o balanço energético ele é mais negativo, que tipo chegou o mínimo do mínimo foi com 11 dias do pós-parto. E que esse balanço ele só se tornou positivo em 50 dias do pós-parto. Daí, gente, isso aqui foi um resultado que esse trabalho achou com determinados animais em uma determinada região. Não significa que todos os animais vão se comportar da mesma forma, mas é um dado para a gente observar que aconteceu, né? Assim, não necessariamente que esses valores são fixos e que isso acontece sempre, porque a biologia é essa possibilidade enorme de variações, né? Então a gente tem que, por que a gente tem que priorizar o consumo? Mais uma vez, olhando aqui esse gráfico de outra forma. Quando a gente tem aqui esse triângulo, né, que está aqui o intake, o que é isso? É a quantidade de energia, né, que intake é consumo. Então, quantidade de energia que o animal consegue através do consumo. Aí, olha só, aqui vocês podem ver que chega até ver que esse do triângulo, ele dá uma caída aqui na hora do parto, tá? E depois que ele começa a subir. Em contrapartida, aqui que tá aqui, o requirement, que é com quadradinho preto, né? Ele dá o quê? Ele dá uma subida aqui. Então, ele sobe demais aqui o consumo de nutrientes, né? Então, por isso que a gente fica aqui em balanço energético negativo, né? Que a gente não consegue atender essa demanda. E aí, por que não tá me dando? Aí, o que